Olá, eu sou Ulisses Albuquerque, sou urologista e trabalho na Santa Casa de Fortaleza. Hoje nós temos um dilema, a linfadenectomia durante a prostatectomia radical. Como e para quem? Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. O último guideline americano, apresentado na AUA do ano passado, em conjunto com a Astro e com a Sociedade de Urologia Oncológica, ele coloca que uma linfadenectomia pélvica pode ser considerada para qualquer câncer de próstata localizado que vai ser operado com prostatectomia radical. E é recomendado para aqueles com risco intermediário desfavorável e para os doentes de alto risco. Porém, isso é opinião do especialista. Veja bem, não tem nenhum nível de evidência alto e nenhum grau de recomendação alto para isso. É expert opinion. Então, o que a gente quer? A gente quer tentar saber um pouco mais disso. Primeiro de tudo, o que a gente quer saber? Operar ou não operar? Eis a questão. Quanto à prostatectomia radical. Nessa AUA do ano passado, foi apresentado a divisão dos pacientes em muito baixo risco e baixo risco, aqueles pacientes de Gleason 6, T1, T2A, com PSA abaixo de 10. Para esses pacientes, a opção primeira não é cirurgia, e sim Active Surveillance. Então, os pacientes de muito baixo risco e de baixo risco, eles devem ser aconselhados inicialmente com Active Surveillance. Já os pacientes de risco intermediário, foi dividido em risco intermediário favorável e desfavorável. Os pacientes com risco intermediário favorável são aqueles Gleason 6 ou 7, 3 mais 4, SUP2, tá? T1 ou T2A. E naqueles SUP2 com PSA abaixo de 10. Já os pacientes de alto risco são os pacientes com a mesma classificação de D'Amico, paciente com PSA acima de 20, ou SUP 4 ou 5, ou, tá certo? No caso seria T3, T4. Mas aqui, para essa estratificação americana, eles não usaram ainda o T3, T4. Para aqueles pacientes de risco intermediário e de alto risco, deve ser sugerido fazer um exame de imagem, tomografia ou ressonância, e a cintilografia óssea. Para esses pacientes, o tratamento padrão é fazer terapia local, ou com prostatectomia radical, ou radioterapia com hormônio. Aí você me pergunta, bem, para rim já é bem consenso de que você fazer a nefrectomia parcial é vantagem. E para próstata? A gente ouve muito falar de terapia focal para próstata, cada dia estão falando mais. Mas mesmo assim, um trabalho que ainda vai ser publicado, tentando fazer toda a revisão e colocando a posição da Sociedade Europeia de Urologia para 2008, ele viu que todos esses dados ainda são muito pobres e inconclusivos. Então a terapia focal ainda é considerada investigacional, ainda é estudo, não tem nada dizendo que ela é melhor que nada. Então vamos lá. Nós temos um paciente com câncer de próstata, de intermediário ou alto risco, e nós vamos estadiar esse paciente, fazer estadiamento local, com tomografia ou ressonância. Porém, a sensibilidade desses exames é muito baixa. A gente tem uma sensibilidade em torno aí de uns 40%. Então vamos melhorar. Tem um estudo que saiu agora sobre PET, inclusive PET-CT e PET-ressonância, inclusive com o PSMA, um estudo bem completo, falando até mesmo de terapia, de tratamento com lutécio, com PSMA, com lutécio marcado. E o que é que a gente viu com relação a estadiamento primário? Varia muito a sensibilidade, varia aí de 33% a 84%. Ou seja, mesmo ele sendo um excelente método para estadiamento secundário, para os casos de recidiva, para os casos de estadiamento primário, o PET-CT com PSMA ainda não é tão bom e ele é muito caro. Então você fazer um PET-CT ou uma PET-ressonância com PSMA, você vai dar um custo muito grande para talvez não ter uma melhora ainda tão significativa para aquele paciente. Tá certo, mas a gente diagnosticou um paciente com câncer de próstata e ele clinicamente tem gânglio.
Antigamente, o que a gente fazia com esses pacientes? Esses pacientes com clinicamente N1, ou que eu tinha um alto risco de ser N1, a gente mandava direto para o bolar clássico, radioterapia e hormonioterapia, ou até mesmo só hormônio isolado. Muitas vezes, a gente chegou até a fazer, isso estou falando de 7, 8 anos atrás, chegou a fazer linfadenectomia pélvica para estadiamento sem a prostatectomia, simplesmente para saber o estadiamento daquele gânglio. E olha que a linfadenectomia pélvica, nessa época, a gente fazia só de fossa. Pois bem, o que é que foi visto com esses pacientes CN1? Foi dividido esses pacientes, os que fizeram só hormônio e os que fizeram prostatectomia radical com ou sem hormônio e radioterapia com ou sem hormônio. Viu um ganho de sobrevida aí de quase 70%, tá certo? Então, os pacientes que tiveram tratamento local com ou sem hormônio, quando foram cortados contra aqueles só hormônio, você tem um hazard ratio de 0,31, então 69% de redução de risco. Já quando a gente vai cruzar os pacientes clinicamente N1, tratados através de radioterapia ou tratados através de prostatectomia radical, as curvas ainda se sobrepõem. Mas tem uma coisa interessante nesse grupo. Os pacientes que foram submetidos à prostatectomia radical com linfadenectomia, a gente teve 20% de PN0, mesmo linfadenectomia estendida. Então, esse grupo de pacientes foi um grupo de pacientes que não precisou fazer hormônio, ter todos aqueles efeitos que a hormonioterapia tem, como problemas cardíacos, problemas de hipercolesterolemia, problema com densidade mineral óssea, tá? Então, esse ponto ainda está questionável se é melhor a prostatectomia radical ou a radioterapia. Hoje, a gente não tem como dizer que uma é superior à outra. Ok, agora vamos reformular essa pergunta. Eu quero saber o seguinte: eu tenho um paciente que foi estadiado como N0, mas eu operei e ele veio como PN1. Ou eu tenho um paciente que foi estadiado como N1 e eu operei e veio também o PN1. Então faz diferença o estadiamento clínico dos pacientes que depois de operado vieram como N1? Então foi feito esse estudo em 2 grandes centros, Mayo Clinic e o Hospital São Rafael em Milão, com 300 pacientes N1. Desses, 50 eles eram clinicamente já positivos e os outros 250 não. O que foi visto? Que tanto a mortalidade geral como a mortalidade de câncer específica foi igual nos 2 grupos. Então aquele negócio, bem, o estadiamento clínico hoje ele ainda é falho, ele tem uma sensibilidade baixa, em torno de 40%. E se eu tiver um paciente que clinicamente ele foi N0, até porque mesmo nos métodos de medicina nuclear é difícil a gente detectar aquelas micrometástases, aquelas que é a mais comum, aquelas metástases de até 3 milímetros dentro dos linfonodos. A maioria dos linfonodos positivos, eles vão ter aí em torno de 9 milímetros no método de imagem, mas eles vão ter só 3 milímetros de acometimento linfonodal. Mas o que a gente vai poder oferecer então para eu conseguir ter uma melhor ideia desses pacientes? Aí vem a questão dos nomogramas. Memória para você entregar para o paciente, porque você consegue fazer um PDF e ele explica muita coisa, bem interessante. O Brigante ele tinha um nomograma e aí quando foi ano passado ele lançou uma atualização desse nomograma, no qual ele vai olhar o ESUP do paciente, o score de Gleason, o estadiamento clínico, o PSA, a quantidade de cores, o percentual de cores, porque às vezes você tem um paciente que ele tem 3 cores Gleason 8 e 2 cores Gleason 7, 4 mais 3. Então, nesse novo nomograma, ele divide quantos eu tenho do maior, quantos eu tenho do menor. A gente faz o cálculo dos pontos e aí ele vai ter o risco de envolvimento linfonodal. Com isso, ele mostrou uma sensibilidade, uma especificidade melhor do que o nomograma mesmo do Brigante anterior e do que esse nomograma do Memorial. Aí ele está usando um cutoff de 7%, tá? Um risco de 7% de acometimento linfonodal.
Bem, eu não quero fazer todas essas coisas. Tem na internet, tá? Igual o anterior. Você alimenta e ele dá. O risco calculado de envolvimento linfonodal é, e aí ao mesmo tempo que ele coloca isso aí, ele já coloca a mensagem. Uma linfadenectomia pélvica estendida deve ser evitada, se você tiver todos esses detalhes, nos pacientes que têm um risco menor do que 7%. Com isso, eu vou deixar de fazer 70% das linfadenectomias pélvicas estendidas, mas com risco de perder 1,5% de paciente com linfonodo positivo. Então vamos lá. Fazer ou não fazer a linfadenectomia? Esse é o nomograma de Brigante que vai me dar aquilo ali. Mas a linfadenectomia, para que isso? Primeiro, para saber o que esse linfonodo patológico ele vai mudar tanto no meu paciente. A mortalidade de câncer específica de um paciente com linfonodo positivo ela é bem superior ao paciente com linfonodo negativo. E os pacientes com alto risco, câncer de porte alto risco, eles têm um acometimento linfonodal que chega aí, às vezes, a mais de 30% a depender do trabalho. Além da sobrevida câncer específica ela ser maior naqueles pacientes sem linfonodo acometido, se ele tiver até 2 linfonodos acometidos, principalmente se for 2 linfonodos acometidos com micrometástases, tá? Ele vai ter uma sobrevida praticamente similar aos PN0 se ele tiver mais do que 11, não é, 11 linfonodos acometidos. Tá? Já essa diferença é bem estatisticamente significativa na hora que eu vejo o paciente que tem só 2 ou 3 ou mais. Tanto no sem adjuvância, como nos pacientes que fizeram adjuvância. Você tem um risco de óbito por câncer de próstata cerca de 2 vezes maior nos pacientes que têm linfonodo acometido. Então vamos lá. Então, se o paciente tem linfonodo acometido, o risco é maior, então vamos fazer linfadenectomia, como nós fazíamos anteriormente, linfadenectomia obturatória. Porém, a linfadenectomia obturatória, ela não mostrou diferença no risco de sobrevida. Nem mesmo se eu dividir os pacientes de baixo, intermediário ou alto risco. Porque os pacientes de baixo risco, eles são pacientes que não faz muita diferença, mesmo que eu faça uma linfadenectomia estendida. Então vamos lá para a linfadenectomia estendida. Pegaram cerca de 300 e poucos pacientes e foram fazer linfadenectomia estendida com mais de 20 linfonodos de média, tá certo? Um PSA médio e também superior a 20, e pegaram esses pacientes, tá certo? Pacientes PN1, mais 300 pacientes operados, linfadenectomia estendida. O que foi visto? Tem uma maior mortalidade de câncer específica quem tem Gleason alto, quem tem muito linfonodo acometido. Por outro lado, pacientes que fizeram radioterapia adjuvante e que têm mais linfonodos removidos têm uma menor mortalidade. Então tem uma melhor sobrevida, como a gente vê nesse gráfico, a diferença de um paciente que teve só 8 linfonodos removidos e um paciente que teve 45 linfonodos removidos. Sobrevida câncer específica de 75% vai para 98% em 10 anos. Colocaram um ponto de corte em 14 linfonodos e viram que os pacientes que tinham mais de 14 linfonodos, 14 ou mais linfonodos, eles tinham sobrevida livre de doença bem maior. Certo? Por outro lado, vamos olhar agora os pacientes PN0, que eles eram PN1. Mesmo nos PN0, quem teve agora mais de 9 linfonodos removidos, teve a menor recidiva nesse outro trabalho. Será que ele teve a menor recidiva porque eles realmente eram PN0 e aqueles com menos linfonodos, podia ser que tinha algum linfonodo positivo e que não foi removido e aí ele foi mal estadiado? Um outro trabalho agora vem para esses dois. Um trabalho com mais de 700 pacientes PN1, feito na Alemanha, entre 98 e 2012, onde eles tiraram uma média de 15 linfonodos, com uma mediana de 13, e linfonodos tumorais de 2,4 de média, com mediana de 1. O que eles viram? Que a quantidade de linfonodo removido, que eles fizeram cutoff em 13, não fazia diferença na sobrevida. A quantidade de linfonodo positivo, sim, mas a quantidade de linfonodo removido, não. Será que é porque eles tiraram menos linfonodos que o anterior, que tirou mais do que 20 linfonodos? Será que é porque a quantidade de envolvimento linfonodal, nesse caso,
também foi menor, que o outro a média era 3,3, nesse é 2,4, foi feita a revisão sistemática para poder ver os benefícios e os malefícios da extensão da dissecção linfonodal. 66 estudos recrutando aí 275 mil pacientes. O que foi visto? Que essa linfadenectomia estendida, ela traz mais complicações intra e perioperatórias e esse benefício terapêutico ainda não é tão evidente. Certo? Então vamos falar de complicações. As complicações elas vão variar de 4% a quase 20%, a maioria delas sendo linfocélias, porém, um pequeno número dessas linfocélias apenas que precisa de tratamento, cerca de 2,6%. Os trabalhos que cruzaram a linfadenectomia estendida pela limitada viram aí que na estendida a gente tinha um risco de complicação em torno de 20%, na limitada em torno de 8,2%, mas a diferença significativamente estativa foi somente para linfocélias. A linfadenectomia estendida. A gente tem aí 5 regiões que nós temos que estudar, tá? Que é a região da ilíaca externa, fossa operatória, ilíaca interna, ilíaca comum e pré-sacral. Essas são as 5 regiões interessadas na linfadenectomia pélvica estendida. Porque alguns autores colocam uma região a mais, outra a menos. Então, lá no consenso europeu, ele coloca os graus de linfadenectomia. Linfadenectomia limitada só obturador, linfadenectomia estanda obturador e ilíaco externo, a estendida e a superestendida. Só que fica essa confusão, ninguém sabe o que é que deve fazer, o que é que não deve. Essa área pélvica, por conta de como é esse envolvimento linfonodal. O Brigante fez um trabalho prospectivo com 19 pacientes de altíssimo risco. Eles tinham pelo menos 2 dos 3 critérios, PSA acima de 20, T3 ou score de Gleason maior ou igual a 8. Fez a prostatectomia radical e a linfadenectomia super estendida, com todas as cadeias pélvicas mais retroperitoneal. E o que ele viu? Tá? Tem um acometimento aí pré-sacral de 33%, de ilíaco comum de 77%, mas o mais interessante é que se o paciente não foi encontrado linfonodo retroperitoneal em quem tinha linfonodo ilíaco comum negativo. Então, isso favoreceu a dizer para a gente não precisar subir para os paraórticos em quem é CN0, CN. Vamos aos consensos, porque como é uma coisa muito complicada, vamos tentar entender um pouquinho mais os guidelines. O guideline europeu, junto com a ESTRO e a SIOG, não recomenda linfadenectomia nos pacientes de baixo risco. E coloca que a gente deve fazer a linfadenectomia estendida nos pacientes de risco intermediário, assim como nos pacientes de alto risco. Mas nos de intermediário, somente naqueles que o risco calculado de ter envolvimento linfonodal é acima de 5% segundo os nomogramas. E que, se a gente tiver um envolvimento linfonodal, deve oferecer uma terapia adjuvante, a não ser que esse envolvimento linfonodal seja de até 2 linfonodos e que o PSA pós-operatório seja menor do que 1. O NCCN, que foi atualizado agora em fevereiro, ele coloca que quando a gente pensar em linfadenectomia pélvica, fazer a estendida. E que eu posso não fazer a linfadenectomia nos pacientes que têm menos do que 2% de risco pelos nomogramas. Alguma coisa para o futuro, alguma coisa que já está atual, que a gente pode melhorar isso tudo que a gente está falando? Tem vários estudos falando de linfonodo sentinela, esse linfonodo sentinela com sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, todos muito bons e baixos falso positivo e falso negativo. Porém, a pesquisa do linfonodo sentinela, ele não teve nenhum benefício adicional na linfadenectomia pélvica estendida. A não ser naqueles pacientes de altíssimo risco, porque quando você associa a linfonodo sentinela mais a linfadenectomia pélvica estendida, você tirou em torno de 5% de linfonodo a mais. Então, nesses pacientes pode ser que tenha alguma melhora. Ainda querendo botar mais para o futuro, marcadores moleculares para tentar se estudar pré-operatoriamente. Há uma série de marcadores moleculares, mas todos eles ainda em nível experimental,
nenhum de estudo clínico assim maior, nenhum ainda na clínica do dia a dia, e todos eles ainda muito caros. Então fica aquele negócio, qual a evidência que a gente precisa para poder indicar essa linfadenectomia pélvica estendida? E o trabalho, essa opinião, ele coloca que mesmo que a gente tivesse um trabalho duplo cego, prospectivo, randomizado, ainda assim a gente não ia ter essa resposta. É uma coisa que tem muito a se conversar. No Congresso de Uruonco, semana que vem, a gente vai ter mais ainda para conversar. E se eu puder deixar uma dica para vocês, cola nesse cara, Alberto Brigante, o Hospital São Rafael lá em Milano. E esse trabalho foi um dos melhores trabalhos de todo esse levantamento que a gente fez. Procure esse trabalho, um trabalho tranquilo de se ler e que vai dar uma ideia melhor para vocês. Muitíssimo obrigado.